Rubens, faça a Amém. paz do Senhor. Amém, queridos. Bom dia, paz do Senhor a todos. Amém. Que bênção poder estarmos nesta jornada de oração e clamor ao nosso Deus. Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, sertão de Pernambuco. E para minha alegria estar podendo compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Uma alegria também de ver o povo de Deus intercedendo dia e noite, né, aos pés do Senhor, para que haja uma intervenção dele no mundo, na nossa cidade, no nosso país e nas nossas vidas em particular. Eu quero louvar a Deus por isso, porque a gente sabe que Deus, ele escolheu a oração como forma de nos abençoar, né, e de abençoar também a nossa cidade, nação e o mundo. Por isso, o clamor do justo é de suma importância e tem um poder grandioso, né? Eu sou fruto das respostas de muitas orações. Meu ministério é fruto da resposta de muitas orações, né? E aquilo que tem acontecido nas nossas vidas são frutos da resposta de oração. E eu quero louvar a Deus, prazer conhecer os irmãos, ainda que virtual, né? Mas a minha alegria e satisfação saber que Deus tem os seus servos, seus atalaias espalhados por toda a terra. Cada um de vocês são um deles, né? Então, queridos, eu queria refletir nesta manhã no Salmo 116, do 1 ao 9, né? Depois a gente vai ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Como o tema é lealdade, e nosso tempo é resumido, nós queremos ser aqui sucinto na ministração, esperando em Deus que aquilo que Ele colocou no nosso coração possa abençoar suas vidas. O Salmo 116, o versículo de número 1 até o verso 9, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. O outro texto é 1 Timóteo 1,12, que diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, graças te dou pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos compartilhar a tua palavra nesta manhã, nesta vigília de oração, que o teu Espírito Santo possa conceder a graça e a iluminação para que nós possamos ministrar a tua palavra de forma específica, e o Senhor possa falar ao coração dos santos, e esta palavra possa renovar a esperança, esta palavra possa trazer ânimo, essa palavra possa dar direção. Tenha de misericórdia de mim e me ajude, Deus, porque sem ti nada sou e nada posso, Senhor. Sem ti, Senhor da glória, nada posso fazer. Por isso nós te pedimos que a tua graça e misericórdia seja sobre nós nessa
ministração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bem, queridos, o Salmo 116, ele é um salmo messiânico e provavelmente foi cantado por Jesus na noite da Páscoa, na noite em que ele foi traído. Como o tema é lealdade, né? E nós vemos que as Escrituras, ela está repleta de pessoas leais, mas também pessoas desleais. E a lealdade é uma das principais qualidades exigidas por Deus àqueles que o servem, àqueles que decidem caminhar com Ele a partir de Jesus como seus discípulos, né? E também aquelas pessoas que almejam o episcopado, né? Aspiram realmente o ministério. O apóstolo Paulo, ele, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele é grato a Deus, né? Porque o considerou fiel e o colocou no ministério, né? A lealdade, segundo o dicionário, é o ato ou o efeito de ser leal, né? De ser fiel, ser uma pessoa sincera, franca e também honesta. Uma outra definição é que uma pessoa leal, ela respeita os princípios e regras que norteiam a honra e também a probidade, né? É fidelidade aos compromissos assumidos, né? Portanto, esse é um assunto de grande relevância e especialmente nos nossos dias, né, onde nós sabemos que a debilidade de caráter tem sido visível, não só no mundo, mas infelizmente no meio do povo de Deus. Por isso, essa importância desse tema lealdade, né? E tanto na vida daqueles que são chamados ao ministério da palavra, mas também na vida daqueles que não são mordomos do Senhor, né? Serve ao Senhor e que tem também um cargo, né, que trabalha na obra do Senhor, né? A gente sabe que isso também é um dos pré-requisitos de suma importância, né, que a Bíblia destaca em relação àqueles que são mordomos do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, e o que é que o Senhor requer dos seus dispenseiros? Que seja encontrado fiel, né? Mas a pergunta é, o que leva uma pessoa a ser leal? E o Salmo 116, ele nos traz essa resposta no versículo 1 ao versículo 3, eu quero ler para vocês, que diz assim, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, diz esses 3 primeiros versículos. Então, a primeira coisa que leva uma pessoa a ser leal é o seu relacionamento com Deus, que nos momentos difíceis da sua vida, né, respondeu à sua oração e os livrou dos seus temores. Então, o que nós podemos pensar na lealdade, queridos, vem através do conhecimento e desse relacionamento que nós temos em relação a Deus. O salmista, ele começa dizendo, eu amo ao Senhor, porque se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Sabemos que é o relacionamento que nos leva a conhecer uma pessoa e esse relacionamento nos leva à confiança. O relacionamento também nos leva ao desenvolvimento desse sentimento chamado amor, queridos. E a Bíblia diz que é o amor que nos leva a ser fiel a Deus. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o salmista aqui, ele enfrenta uma situação difícil, e nessa situação difícil ele passa a se relacionar com Deus por meio da oração. Alguém já disse que a oração
é uma conversa entre duas pessoas que se amam, você e Deus. Cada vez que nós nos relacionamos com Deus por meio da oração, intensificamos esse hábito de conversar com Ele e também de aprender acerca dele por meio da sua palavra, o nosso amor por Ele aumenta muito mais. E é esse amor que nos leva a ser fiel a Ele, a se comprometer com aquilo que nós realmente aceitamos a partir do momento que nós passamos a nos relacionar com Ele por meio de Jesus Cristo. E esse relacionamento, queridos, e esse amor se torna recíproco. Claro que o amor de Deus é o amor perfeito, diferente do nosso amor, mas ele se torna recíproco, porque a Bíblia diz que à medida que nós amamos a Deus e nos relacionamos com Ele, Deus tem prazer de nos abençoar e de nos responder a oração. O salmista diz, porque Ele ouviu as minhas súplicas e se inclinou para mim. Significa que Deus está atento às nossas orações, que Deus, Ele olha para mim e para você nos momentos de dificuldade e Ele, na linguagem mais popular, Ele chega junto no momento que nós, então, precisamos. Então, essa experiência relacional do salmista para com Deus, queridos, levou ele a amá-lo e a se comprometer e ser leal a Ele. E qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que Deus o livrou dos seus temores. Nós somos seres humanos, nós temos medo, nós muitas vezes entramos em pânico, certo? Principalmente nesse tempo de pandemia, como pastor, tenho acompanhado muitas pessoas e ovelhas, e tem ovelhas que por ter uma debilidade neurológica, certo? Tem entrado em pânico nessa pandemia. E pela palavra de Deus e oração, nós temos levado essas pessoas a buscar essa comunhão mais íntima com Deus, para que lance fora o medo e encare a vida, né, com coragem, sabendo da soberania de Deus, que nós não morreremos enquanto o Senhor não determinar. Então, a vida e a morte é uma determinação de Deus. E quando a gente se relaciona com Deus e tem essa comunhão íntima com Ele, nós encaramos os nossos medos e enfrentamos. E uma outra coisa é que Deus nos encoraja, assim como Ele encorajou Josué. Cada um de nós temos medo, não só dessa pandemia, mas também de muitas coisas na vida que nos acontecem. Mas existe algo que nos dá força, esperança e que nos renova, que é a certeza da companhia do Senhor na nossa vida. E quando nós nos relacionamos com Ele, sentimos segurança, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos no seu cuidado e na sua proteção, queridos. Por isso, nós vemos que o que leva uma pessoa a ser leal é se relacionar com Deus diariamente, é manter comunhão com Ele, através da oração e da reflexão na sua palavra, né? A outra coisa que nós vemos aqui, que é a disposição de invocar o seu nome, né? Ao invés de invocar os deuses pagãos, como acontecia no tempo do salmista. No versículo de número 4 ao verso 6, ele toma uma decisão, ele diz assim, então invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista decide invocar o nome do Senhor. Ou seja, ter Deus como o seu Deus. Declarar na angústia, na tristeza, na bonança, na alegria, que Deus é o seu Deus. Então, queridos, o que leva uma pessoa a ser leal, primeiro é o amor, segundo é a disposição de tê-lo como seu Deus e de invocá-los em todo o tempo.
né? Nós sabemos que quando as coisas vai bem, todos nós temos uma disposição maior de declarar realmente o Senhor como nosso Deus. Mas é em tempos de crise que a nossa lealdade é testada, é em tempo de dificuldade que o nosso compromisso com Deus é testado. O salmista foi testado, né, na dificuldade, e ele reafirmou ali o seu compromisso com Deus, independente das circunstâncias, da situação. Sabemos que vivemos num mundo difícil, o mundo é um ambiente hostil para aqueles que servem a Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos, especialmente no Brasil, querem viver nesse tempo o céu na terra. E a Bíblia não promete isso. Haverá um tempo que Deus vai transformar essa realidade, né? Novos céus e nova terra vai ser realmente implantado. Mas, por enquanto, o que Jesus Cristo nos diz é que no mundo nós teremos aflições, né? Mas ele não somente diz isso, mas ele diz, tende bom ânimo. Então, nós precisamos entender, queridos, que a nossa lealdade é testada em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E o que Deus espera de nós é que a gente mantenha a firmeza, é que a gente o invoque, que mesmo na dificuldade ele é conosco para nos livrar, para nos abençoar, para nos salvar, para enxugar as lágrimas do nosso rosto e nós permanecermos firmes, comprometidos com ele, com a nossa lealdade, independente de qualquer coisa, ainda que a gente venha e está enfrentando perigos de morte, certamente nós devemos entender que a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida, porque Deus é um Deus que cuida. Quando nós o amamos, ele vem em resposta às nossas orações para nos fortalecer, nos livrar. E eu tenho dito, Deus, ele nos livra da tribulação, Deus, ele nos livra na tribulação, queridos, e nós precisamos, então, estar crendo nisso, né, do livramento de Deus que promete estar conosco. Não sei qual a luta ou a tribulação que você tem passado nesses últimos dias. Os dias são difíceis, a vida não está fácil, mas como salmista, eu quero que você entenda que Deus, ele te ama, ele se agrada dos teus caminhos e das tuas obras, e ele tem o poder de te livrar e de te salvar, de livrar e salvar os teus. Mas se isso não acontecer, pastor, se não acontecer, ele continua sendo Deus e você continua sendo seu servo, ele é dono da minha e da sua vida e da vida dos seus. O que Deus espera de mim e de você é que a gente permaneça fiel, sabendo que quer morremos ou vivemos, nós pertencemos ao Senhor. Sejamos, então, leais a ele, como o salmista aqui o foi, e ele declarou, invocá-lo-ei, invoquei o nome do Senhor, e ele pediu, livra-me a alma. Então, o salmista, com o relacionamento que ele tinha com Deus, ele, então, buscou ao Senhor para o livrar dos seus temores, e Deus, assim, o alcançou e trouxe, então, ali livramento. Em terceiro lugar, queridos, o que leva uma pessoa a ser leal é o reconhecimento da ação de Deus na sua salvação, né? E que levou o salmista a se comprometer mais ainda com Deus na sua lealdade. O versículo 7 diz isso, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós entendemos aqui, queridos, é que a ação salvadora de Deus na vida do salmista o levou a se comprometer mais ainda com Deus. Por isso, ele declara que a sua alma voltasse ao sossego, né? Deus tem nos dado muitos livramentos, né? Como falamos, o mundo é um ambiente hostil e prepara armadilhas para que nós sejamos atingidos com sofrimentos e que nos leva também às lágrimas e à angústia, porque Jesus Cristo diz que o mundo tereis aflições.
Quem é responsável por essas aflições na nossa vida, no mundo? Primeiro, o pecado, né? O pecado tornou o ambiente da nossa vivência em um ambiente de dores, de dificuldades e também de angústia. Segundo, o inimigo das nossas almas, Satanás. A Bíblia diz que o papel dele é matar, roubar e destruir. Então, isso nos traz sofrimento. Mas a Bíblia diz que aqueles que se relacionam com Deus, clamam e invocam o nome do Senhor, têm, queridos, a promessa de livramento das armadilhas de Satanás. Tem a promessa da cura física e emocional. Tem a promessa do livramento de laços, de armadilhas, que muitas vezes querem nos levar a estar distanciados de Deus, queridos. Mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos salva e que nos livra por meio da oração. Esses têm sido tempos difíceis, mas nós podemos glorificar a Deus porque muitas pessoas, irmãos, têm recebido bênção por causa do clamor daqueles que têm amado a Jesus, se relacionado com Ele e o buscado em oração, em favor de si mesmo, em favor do próximo, em favor da igreja, né? Nós temos tido aqui na igreja, primeiro começamos com 7 dias ininterrupta de oração, de hora em hora uma pessoa de joelho na presença do Senhor, quando iniciou esses decretos, e depois reiniciamos 21 dias, terminaremos dia 18, a igreja está clamando, e muitas pessoas, queridos, foram alcançadas por bênção de Deus, por meio da oração, pessoas que estavam vivendo situação muito difícil. Eu quero citar duas pessoas aqui do nosso relacionamento e da nossa igreja. Um é o irmão Josivaldo, eu pedi oração aqui também no grupo, que teve um aneurisma, e o aneurisma dele foi tão intenso que os médicos não sabiam por onde começar a cirurgia. Ele passou 50 dias na UTI, né? E então, nesses 50 dias, os médicos disseram a ele, olha, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, você pode morrer a qualquer momento, porque o aneurisma é muito grande, certo? Segundo, você pode morrer na cirurgia, certo? Seja por abrir a cabeça, ou seja por meio do catéter, mas você pode morrer. Caso você não morra, você vai sair com sequelas, você vai sair cego, você vai sair paralítico de um lado, de um lado do seu corpo, certo? E você também pode morrer na cirurgia. E isso causou um impacto muito grande no seu coração, e ele disse, não vou fazer a cirurgia, né? E chorou, e nós entramos em clamor nesses mais de 40 dias de oração ininterrupta. Deus foi agindo, queridos. Ele passou 25 dias lá no hospital em Salvador, e ele não sentiu mais nada de dor de cabeça, o efeito aneurisma. Ele decidiu fazer a cirurgia, fez a cirurgia terça-feira, foram 10 horas de cirurgia. E ele, então, querido, saiu da cirurgia são, ileso, não teve nenhuma sequela. E hoje já recebeu alta, já está em casa aqui em Salgueiro, para a glória de Jesus. Quando os médicos olharam para ele e disseram, olha, não tem como explicar, porque nós não sabíamos nem como começar essa cirurgia. E Deus fez um grande milagre. Então, queridos, Deus ouve o clamor e Ele nos livra da morte, Ele nos livra, Ele enxuga as lágrimas dos nossos olhos e Ele também nos livra das armadilhas que Satanás prepara para nos prender e para nos levar a um distanciamento da comunhão com Deus e da vida com Deus. Então, a pessoa... o que leva uma pessoa a ser leal é essa experiência de relacional com Deus, queridos, né? Então, o reconhecimento da ação de Deus nos leva a se comprometer. Um detalhe nesse testemunho, ele estava afastado de Deus. E quando ele começou a entrar no princípio dessa dificuldade, a esposa dele, uma crente fiel, eu ministrei para ele e disse, você está vendo aí, qualquer momento você pode morrer.
Eu quero saber se você vai continuar vivendo essa vida afastada de Deus e totalmente descomprometida com o Senhor e de forma devassa. E ele chorando disse, não, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero viver para Ele, eu quero dar testemunho do poder dele na minha vida. E se reconciliou, e hoje ele está em casa, né, com alegria, glorificando a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida. Em quarto e último lugar, queridos, o que leva uma pessoa a ser leal é a decisão de pagar o preço da lealdade ao Senhor. Eu quero concluir com o versículo 9, que diz, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, é se comprometer, né, com o Senhor, tomando a decisão de pagar o preço dessa lealdade. Eu acho isso de suma importância. Em Lucas, irmãos, no capítulo 14, e o versículo de número 26, eu quero citar aqui para os irmãos, que Jesus ele faz uma exigência àqueles realmente que querem servi-lo, né? E ele diz aqui na palavra do Senhor, no capítulo 14, versículo 26, quando então ele diz o seguinte, o 25 diz, grande multidão acompanhava e voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não podem ser meu discípulo. Então, queridos, o que Jesus está afirmando aqui é que o compromisso com ele exige essa lealdade, né? Exige prioridade nele, queridos, acima da família, né? Acima dos amigos, queridos, e acima do apego à própria vida física. Eu fico olhando e pensando em relação aos missionários que estão aí no mundo, né? Ao missionário que está aí na Tanzânia, e eles, na sua lealdade ao Senhor, abriram mão desse apego emocional à família, não deixaram de amar, mas por amor ao chamado e a lealdade ao Senhor, abriram mão do conforto, da alegria de estar em família, em meio dos parentes, para ir para um lugar tão distante, viver um momento, uma situação tão diferente, uma cultura totalmente diferente, mas por amor ao Senhor e ao chamado, né? Por saber como Paulo, que Deus o considerou fiel, colocando no ministério, eles então vai a este lugar, não sabendo o que vai acontecer com eles, né, que pode morrer nesse lugar, não vendo ninguém e tudo, mas a lealdade ao Senhor leva eles ao compromisso de fidelidade e a realizar a obra dele para a glória dele. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, pessoas estão muitas vezes abandonando o chamado do Senhor, deixando o ministério, outros abandonando a própria igreja, o próprio caminho do Senhor, porque ainda tem apego às coisas desse mundo, a pessoas neste mundo. E eu quero dizer para você que o que leva uma pessoa a ser leal, queridos, é a disposição de pagar o preço dessa liberdade. E esse preço é alto. Primeiro, precisamos negar nosso próprio eu, nossas próprias vontades. Segundo, precisamos entender que família não é prioridade antes de Deus. Família vem depois de Deus, né? Que amigos não é prioridade, que as coisas não são prioridade, que o próprio lugar onde nós nascemos, moramos e gostamos não é prioridade. Prioridade é a vontade do Senhor, aonde Ele quer que nós estejamos. E nós precisamos realmente entender isso. Deus espera de nós esta lealdade. Tem muita gente desleal. É interessante a gente perceber que foi nesse momento de despedida de Jesus que o traidor, uma pessoa desleal, foi revelada, né? Judas o traiu. Ele diz, aquele que põe a mão comigo no prato ou que come do meu pão, esse me trairá. Nós, queridos, nesse mundo, nesse ambiente de muitas vezes cristão,
nós não estamos imunes a pessoas desleais. Pelo contrário, muitos de nós na liderança já enfrentamos situações difíceis como Jesus por pessoas desleais. Mas saiba de uma coisa, se nós somos leal a Deus, há um Deus que cuida de nós, queridos, e abre os nossos olhos e mostra realmente quem são os fiéis da terra, e são esses que nós devemos procurar para caminhar conosco, certo? Então, se você quer ser uma pessoa leal a Deus, você precisa estar seguro de quem Deus é, relacionar-se realmente com Ele. E o versículo 6, aliás, e o versículo 5 desse Salmo 116 diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, né? Então, o que é que nos leva a ser leal ao Senhor? É conhecer quem o Senhor é. O salmista, ao se relacionar com Deus, por meio da oração e da sua palavra, descobriu o caráter de Deus, de que ele é justo, né? E que ele é misericordioso. E ele clamou ao Senhor em tempos difíceis e Deus então o acudiu. O que tem levado muitas pessoas a não serem leal a Deus é a falta de conhecimento de quem Deus é, dos seus atributos morais. Alguns conhecem apenas o natural. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Mas não conhecem os naturais de Deus, sua misericórdia, seu amor, sua fidelidade, sua santidade, e por não conhecer a Deus como Deus é, aí, nos momentos difíceis, são desleais a Deus, porque a sua segurança e confiança não está nele, ainda que repita que Deus é o seu refúgio e fortaleza, mas na hora H fraquejam, como Judas, que caminhou com Jesus por 3 anos e meio, mas não conheceu a Jesus como na realidade Jesus é. Os que conheceram foram fiel e permaneceram leais a ele. Que você possa continuar sendo fiel a Deus, sendo leal ao Senhor, porque há uma recompensa, e não é uma recompensa terrena, é uma recompensa celestial e eterna, que é superior a toda e qualquer oferta que uma deslealdade passageira, queridos, pode realmente nos dar, como Satanás ofertou a Jesus, e ele então disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a ele prestará culto, né? Ainda que Satanás ofereceu todos os reinos do mundo, Jesus rejeitou. Nossa lealdade será testada. Deus espera que eu e você permaneçamos fiéis. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e você continue com ele, sendo fiel, porque o fiel, querido, será acumulado de bênção. Eu quero passar a palavra ao dirigente. Que Deus abençoe.